Começou em Los Angeles, a Cúpula das Américas. O presidente Jair Bolsonaro só deve chegar ao evento no meio da semana. Yasmin Costa, ao vivo, boa noite para você. Conte mais, presidente, já tem um encontro marcado com Joe Biden na agenda, né? É isso mesmo, Kalina. Boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente Bolsonaro tem um encontro marcado com o anfitrião aí dessa Cúpula das Américas, o presidente norte-americano Joe Biden. Inclusive, esse foi um dos motivos que levou o presidente brasileiro a confirmar a presença nesse encontro que acontece até o final da semana, porque inicialmente o presidente Bolsonaro disse que não iria comparecer a esse encontro, chegou a dizer que não queria ser moldura para foto, mas depois que um representante do governo norte-americano veio pessoalmente aqui ao Palácio do Planalto conversar com o presidente brasileiro, aí Bolsonaro decidiu que vai sim a esse encontro. E a expectativa é que Bolsonaro viaje na próxima quarta-feira. Essa reunião bilateral que ele terá com Joe Biden tem alguns temas ali pré-definidos, que são, por exemplo, Kalina, segurança alimentar, resposta econômica à pandemia, mudanças climáticas e defesa da democracia. Alguns interlocutores do Palácio do Planalto dizem, inclusive, que a saída do presidente Jair Bolsonaro vai servir para afastar esses rumores de que o presidente brasileiro estaria ali isolado internacionalmente. A cúpula, como eu disse, vai até a próxima sexta-feira, já começa cheio de com algumas polêmicas, vamos dizer assim. Por quê? O governo norte-americano é que fica responsável por convidar aí os representantes de todos os países da América e do Caribe. Só que três países não foram convidados pela Casa Branca. Quais países? Venezuela, Nicarágua e Cuba. O argumento do governo norte-americano é de que esses países são países autoritários, com governos autoritários, e por isso eles não fizeram esse convite. E isso já causou reação, inclusive o presidente do México, Andrés Manuel López, informou hoje que não vai comparecer à Cúpula das Américas por conta dessa ausência desses três países. A gente vai seguir acompanhando aqui os próximos passos do presidente da República, que viaja na quarta-feira. Qualquer novidade por aqui, a gente aciona a programação da Jovem Pan. Eu volto contigo, Kalina. Obrigada, Yasmin, pelas informações. E falando no presidente Jair Bolsonaro, há pouco, inclusive, divulgamos aqui nos Pingos nos Is a entrevista coletiva que ele concedeu sobre o ICMS, sobre os combustíveis. Falaremos sobre isso daqui a pouquinho, mas agora eu dou boas-vindas aos nossos comentaristas, Rodrigo Constantino, Roberto Mota e também Alfredo Scaff, conosco hoje nesta segunda-feira. Sejam bem-vindos, boa noite para vocês. Começo com Rodrigo Constantino sobre essa cúpula que participa o presidente Jair Bolsonaro. Constantino, é a primeira reunião bilateral entre o presidente Bolsonaro e Joe Biden. Qual você acredita que deve ser o principal tema a ser abordado nessa discussão, nessa reunião? Muito se fala que há a expectativa de que se tratem de políticas migratórias e também acordos econômicos. Boa noite, Kalina, boa noite, meus colegas, e boa noite a todos da audiência. Olha, não é um evento tão relevante assim, esse Encontro das Américas, mas a reunião bilateral entre os dois países, sim. Aí eu acho que é mais relevante. Acho que deveriam focar no aspecto econômico, estreitar os laços comerciais entre os dois países, né? O presidente Bolsonaro deixar muito claro que, em que pese ele ter apoiado publicamente o adversário do Joe Biden, isso não entra no caminho de negociações que são estruturais e de longo prazo entre ambos os países. Eu acho que isso será feito dessa forma e mostra alguma força do presidente Bolsonaro, sim, né? Porque na ala militante da nossa imprensa no Brasil, existe toda uma narrativa de que ele é um pária internacional, e isso, o fato do próprio Joe Biden estar procurando o Bolsonaro e não o contrário, já rebate, já refuta isso. Eu acho que seria interessante também lembrar que o Joe Biden está em baixa nesse momento aqui nos Estados Unidos. A popularidade está ruim, a inflação é a pior em 40 anos, a geopolítica é um fracasso. Ou seja, o Joe Biden ele chega numa posição bastante enfraquecida como líder das Américas ou do mundo livre ocidental para esse encontro. E, por fim, se eu sou o presidente Bolsonaro, eu dou de leve uma cobrada naqueles 20 bilhões de dólares que o então candidato Joe Biden prometeu para a Amazônia caso vencesse.
Agora, Roberto Mota, te faço uma pergunta. O presidente Jair Bolsonaro ainda tem alguma agenda para cumprir aqui no Brasil antes de viajar para os Estados Unidos, ou seja, ele demora um pouquinho. Essa demora pode ser bem vista ou não pelos Estados Unidos? O que você acha? Kalina, boa noite à nossa audiência, boa noite ao Rodrigo, boa noite ao SCAF. O Brasil é, de longe, o convidado mais importante desse encontro, Kalina. Então, eu acho que o presidente Bolsonaro tem o direito de decidir quando que ele vai chegar ao encontro. Aliás, é muito simbólico que esse encontro aconteça em Los Angeles, que é uma cidade marcada por problemas de imigração ilegal, crime e população de rua. Não é um local inspirador. Interessante é que há um candidato a prefeito de Los Angeles chamado Rick Caruso, que é bilionário, que é democrata e que promete botar a casa em ordem, promete limpar a cidade. Muito interessante também lembrar que não foram convidadas nem Cuba, nem Venezuela, nem Nicarágua. Parabéns ao Biden, porque se vão falar de democracia, esses países não pertencem, não têm lugar de fala nesse encontro. Na minha opinião, o Brasil vai brilhar nessa reunião, porque o Brasil está demonstrando uma recuperação econômica mais forte do que muitos países do primeiro mundo. Foi isso que o Paulo Guedes disse em Davos, é isso provavelmente que o presidente Bolsonaro vai dizer lá na Cúpula das Américas. Agora, SCAF, Mota acabou de destacar um ponto importante, que não foram convidadas algumas nações, Nicarágua, Venezuela e Cuba, por discordâncias ideológicas. E até por causa disso, o México já disse que não vai comparecer a esta cúpula. Você acredita que outras autoridades possam seguir o mesmo caminho e isso enfraquecer a cúpula, não corresponder ao que estava previsto? Boa noite, Kalina. Boa noite. Eu vi. Acho que o som está voltando um pouco. Você nos ouve bem? Sim. Então pode continuar o raciocínio, por gentileza. Ok. Bem, eu acho que houve um erro estratégico por parte de quem convida. Eu acho errado não convidar todos os países quando se trata de uma cúpula. Até porque quando se discute democracia, só comparece quem se acha democrático ou não, ou vai aprender com a democracia. Quando se trata de cúpula, você não pode excluir nenhum país. Veja o que aconteceu. O único vizinho terrestre dos Estados Unidos, fronteira terrestre, que preocupa, é o México. E o México acabou ficando zangado com essa decisão, justamente porque não convidou todos os países. Isso gera uma questão ideológica que é completamente adversária da questão econômica, da questão de segurança, da questão de todos os motivos que vão ser discutidos nessa cúpula. Então eu vejo que os Estados Unidos poderia ter dado um exemplo de superioridade democrática e convidar todos os países indistintamente. Comparece quem quer se unir. Comparece quem quer aderir aos princípios democráticos e de uma economia livre e de uma segurança de fronteira e de uma segurança das Américas. Então, eu percebo que, nesse ponto, eu discordo do presidente Biden, obviamente, com todo respeito à inteligência americana, mas eu vejo que, para dar o exemplo ao mundo da nação democrática e da liberdade dos Estados Unidos e do que a gente quer construir para as Américas, todos deveriam ser convidados. E aqueles que se recusassem a comparecer já estariam mostrando a própria cara. Não gostamos da democracia, não gostamos da cúpula, não gostamos de reunir com outros países que têm a liberdade como seu cerne democrático, e é isso que precisa ser provado. Agora, quando você não convida, você acaba sendo o bicho-papão antes do momento. Olha, eu não fui porque não me convidaram. Então, eu vejo que, nesse ponto, os Estados Unidos acabou tendo um equívoco e eu tenho certeza absoluta que essa proximidade do Brasil com os Estados Unidos tem que ser permanente. O Brasil não pode escolher presidente americano. O Brasil tem que ser parceiro dos americanos eternamente, por todos os motivos. O maior de todos é o seguinte: de cada 100 dólares que os Estados Unidos importam do planeta Terra, somente 50 centavos vêm para o Brasil. É muito pouco. Essa situação já persiste há muito tempo. Eu acho que o Brasil tem muito potencial, muito maior potencial de uma troca comercial mais robusta e de, obviamente,
estreitar as relações comerciais e os laços de amizade com os Estados Unidos.